Êxodo capítulo 10. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Versículo 7. Moisés e Arão foram novamente enviados ao encontro de Faraó com a notícia de uma próxima praga devastadora. Notícia esta que abalou o coração dos oficiais do reino. Como uma nação que já estava arruinada suportaria um novo caos? Imaginem uma nação em nossos dias sofrendo terremotos, furacões, incêndios, pestilências e isso tudo em curto intervalo de tempo de um episódio para o outro. Certamente o país ficaria devastado. Não sabemos quanto tempo duraram as pragas e o intervalo de uma para outra, mas acredito que a fala dos oficiais de Faraó deixa claro que não havia tempo de recuperar os estragos causados, de forma que a nação egípcia estava arruinada. No entanto, Faraó não admitia a ideia de fazer algo segundo a vontade do Senhor. Suas tentativas de permitir que os israelitas fossem ao deserto, segundo as suas próprias condições, era uma estratégia política de manter sua mão de obra escrava, garantindo que os hebreus retornassem ao Egito. Moisés deixou bem claro que não poderia ser como o Faraó queria, mas segundo Deus havia ordenado. Não há de ser assim, foi a resposta malcriada do rei de coração obstinado. Então vieram os gafanhotos e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. O estrago foi tão assombroso que o próprio Faraó novamente clamou em desespero para que Moisés e Arão orassem ao Senhor por livramento. Sabemos que o clamor de Faraó era apenas para se ver livre da penalidade e não pela culpa de um coração arrependido. Logo, ele e todo o Egito estariam envoltos em trevas tão espessas que se podiam apalpar. Uma representação bem real do coração de Faraó. Por 3 longos dias, os egípcios não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Ao criar o mundo, a primeira ordem divina foi: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Quando Jesus veio em carne, João o apontou como a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. João capítulo 1, versículo 9. E a respeito de João Batista escreveu: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus declarou aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 14, indiretamente indicou o contraste entre a luz e as trevas, mas não em que estes possuíssem luz própria, e sim que, qual João Batista, seriam condutores da fonte de toda a luz, Jesus Cristo. Da mesma forma, o fato dos filhos de Israel terem sido poupados das pragas não era porque tivessem o poder de o fazê-lo, mas em que o próprio Deus os livrava para que os egípcios pudessem reconhecer que se tratava do cuidado divino com seu povo. Aquelas cerradas trevas precederam a 10ª e última praga. Era como um prenúncio de que Faraó e seu povo haviam ido longe demais e, mergulhados na escuridão, a morte estava à sua espreita. Sabem, amados, esse planeta escuro e tudo o que tem acontecido ultimamente só provam a veracidade da Bíblia e de suas profecias escatológicas. Não vale a pena perder tempo com os falsos deuses deste mundo, porque à semelhança do que aconteceu no Egito, quando tudo em que aquele povo depositava sua confiança e segurança foi destruído em questão de pouco tempo, assim acontecerá no fim. Será que o que temos visto pelo mundo afora, tantos desastres e guerras, dizimando milhares de vidas e destruindo propriedades sem distinção de classe social, não é mais do que suficiente
para entendermos que estamos no fim e que o nosso lar não é aqui? Aproxima-se o tempo em que esta terra será abalada com as 7 taças da cólera de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. E o remanescente do Senhor será odiado pelos ímpios, porque Deus os protegerá. Enquanto ainda existe graça disponível, abra o seu coração e permita que a luz de Cristo incida sobre você. E trabalhemos para dar a mensagem ao mundo, amados. Trabalhemos enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, versículo 4. Pois quando irromperem os últimos flagelos deste mundo, as decisões estarão tomadas. Está escrito: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. E como Faraó, os homens blasfemarão o Deus do céu e não se arrependerão de suas obras. Apocalipse capítulo 16, versículo 11. É hora de vigiar, orar, trabalhar e confiar inteiramente em Deus. E Ele iluminará a nossa vida e o nosso caminho até chegarmos em casa. Oremos, amados. Pai das luzes, nosso Criador, nosso mantenedor e Salvador, nós te agradecemos porque a nossa vida foi escolhida para refletir a luz do teu caráter. Não somos dignos, Pai. Em realidade, ninguém é. Mas aceitamos que tire de nós nossas vestes sujas e nos cubra com as vestes brancas da justiça de Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal. Dá-nos teu Espírito para que sejamos habilitados para a tua obra de aguardar e apressar a volta de Jesus. Em meio à escuridão deste mundo, faz-nos brilhar por ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, luz do mundo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.